Olá, boa noite. Rui Costa avisou os jogadores do Benfica. Ou mostram mais garra e compromisso ou haverá consequências. O presidente esperou os jogadores e a equipa técnica no balneário após a derrota com o Gil Vicente, num discurso muito duro e num tom de voz bastante elevado. Rui Costa afirmou que há coisas que estão a acontecer em campo e que não se podem repetir no Benfica. Mas foi mais além. Informou que não vai hesitar em tomar medidas mais drásticas caso volte a ver no relevado uma certa indiferença aos maus resultados. Rui Costa diz que no jogo com o Gil Vicente não viu os jogadores aborrecidos ou sequer incomodados com a derrota. Avisou que no Benfica ninguém pode ficar indiferente aos maus resultados. Nelson Veríssimo vai sair do Benfica, é uma decisão de Rui Costa. Segundo o jornal Record, o presidente do Clube da Luz já deu como certo que o treinador da próxima época não será Nelson Veríssimo. Ao fim de 7 jogos, o substituto do Jorge Jesus tem 3 derrotas, falhou a conquista da Taça da Liga e está agora a 12 pontos da liderança do campeonato. A CMTV sabe que Rui Costa tinha elevado as expectativas para Nelson Veríssimo, existia mesmo a esperança de que pudesse repetir aquilo que Bruno Lage fez quando entrou para o lugar de Rui Vitória. Por outro lado, o facto de o Benfica estar a pagar os salários de Jorge Jesus impede que a chegada de um novo treinador, que essa chegada aconteça no imediato. Por isso e por agora, Nelson Veríssimo vai continuar, mas poderá sair ainda esta época se a crise de resultados se agravar. Rui Costa considera que Rui Pedro Brás é um dos principais responsáveis pelo momento que vive o Benfica. A CMTV sabe que o presidente entende que Rui Pedro Brás foi responsável pela formação do plantel com a aquisição de jogadores que não têm correspondido dentro de campo. São os casos de Meite, Radonjic, Lázaro e Yaramchuk. O presidente do Benfica também não gostou da postura de Rui Pedro Brás quando da situação que levou à saída de Jorge Jesus. Rui Costa considera que o diretor-geral posicionou-se demasiado ao lado dos jogadores que estiveram no centro da ruptura com o antigo técnico. O jornal Record avança que o lugar de Rui Pedro Brás pode estar em risco. Não deverá ser afastado do Benfica, mas poderá ocupar um cargo de menor visibilidade. E nesse sentido, Lourenço Coelho vai ser o novo homem forte do futebol do Benfica. É neste momento um dos membros do Conselho de Administração e vai ter poderes alargados na próxima época. De acordo com o jornal Record, Jorge Jesus queria Lourenço Coelho na estrutura do futebol quando regressou ao Benfica, mas na altura o lugar era ocupado por Tiago Pinto. Depois da saída para a Roma do antigo diretor do futebol, Jorge Jesus voltou a expressar vontade em ter Lourenço Coelho como braço direito, algo que acabou por não acontecer. Agora, Rui Costa está descontente com a atual estrutura e prepara uma revolução na próxima temporada. O Benfica diz que tem sido vítima dos árbitros. Depois das declarações de Rui Costa e da publicação digital de ontem, o Clube da Luz volta a criticar as arbitragens do campeonato. Na publicação News Benfica é elaborada uma lista com lances em que o clube diz ter sido prejudicado. Tal como Rui Costa tinha enumerado, o Benfica considera que o golo do empate do Estoril na jornada 10 devia ter sido anulado por falta sobre Gonçalo Ramos. É também lembrado o lance do golo de Fábio Vieira no Dragão, no qual o Benfica diz que o jogador do Porto toca com o braço na bola. O alegado fora de jogo de Rafael Martins no golo do Moreirense na Luz e o golo anulado ao Benfica esta semana frente ao Gil Vicente são os dois últimos exemplos desta lista. O Benfica diz que não quer ser beneficiado e que está ciente do desempenho da equipa abaixo das expectativas. Ainda assim, exige respeito por parte dos árbitros. Artur Soares Dias está de fora dos jogos da próxima jornada. O árbitro que dirigiu o jogo entre Benfica e Gil Vicente foi excluído das nomeações para a próxima jornada. Artur Soares Dias foi muito criticado, principalmente por Rui Costa no final do jogo. No entender do presidente do Benfica, o árbitro errou ao anular a jogada de gol do Benfica logo aos 6 minutos. Rui Costa diz ainda que ficou um penalti por marcar sobre Otamendi na próxima jornada. É João Pinheiro que vai apitar o Tondela Benfica. Darwin voltou hoje aos treinos do Benfica no Seixal. É um regresso há muito antecipado por Nelson Veríssimo. O técnico vai poder, assim, contar com o melhor marcador da equipa em Tondela, em jogo da jornada 21 do campeonato. Nos últimos dias, Darwin esteve ao serviço da seleção do Uruguai. Falhou os 3 últimos encontros, nos quais o Benfica somou 2 derrotas e 1 vitória, sendo que essa vitória foi alcançada apenas no desempate por penaltis.
Yaremchuk falhou o jogo com o Gil Vicente porque se lesionou com elásticos. A lesão insólita aconteceu no Seixal a poucas horas do encontro, que o Benfica perdeu por 2-1 no Estádio da Luz. Esta é uma notícia do jornal Record. O avançado ucraniano estava a fazer exercícios habituais com bandas elásticas de resistência. Uma delas acabou por partir e atingiu a cara de Yaremchuk de forma bastante violenta. O jogador do Benfica ficou com traumatismos em ambos os globos oculares. Está, por isso, em dúvida para o encontro de segunda-feira no Estádio João Cardoso, em Tondela. O Flamengo admite fazer uma proposta de 13 milhões de euros por Everton. Os dirigentes do clube brasileiro confirmaram o interesse em Everton, jogador muito apreciado por Paulo Sousa. A notícia é do jornal O Jogo. Ainda não existe uma proposta concreta, mas nos contactos realizados, o Flamengo disse que está disposto a pagar 13 milhões de euros por 70% do passe do jogador brasileiro, juntando ainda alguns objetivos. Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Europa e devem fazer uma paragem por Lisboa para convencer Rui Costa a vender o extremo brasileiro. Everton chegou ao Benfica a troco de 20 milhões de euros. Gil Dias entrou na lista de inscritos para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Em sentido inverso, Jetson Fernandes e Ferro saíram da lista depois de terem sido transferidos para a Turquia. Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho também foram retirados da lista porque continuam a recuperar de lesão. O Benfica defronta o Ajax nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A primeira mão joga-se no dia 23 de fevereiro no Estádio da Luz. A segunda mão no dia 15 de março em Amsterdão. São as primeiras imagens de Slimani e Edwards a treinarem juntos com o plantel do Sporting. Ruben Amorim já prepara o jogo de domingo, frente ao Famalicão. Os dois reforços treinaram hoje em Alcochete. Hoje também ficou a saber-se que estão ambos oficialmente inscritos pelo Sporting nas provas europeias. A nova lista de jogadores para a Liga dos Campeões foi enviada nas últimas horas para a UEFA. Slimani e Edwards vão assim poder defrontar o Manchester City. Os oitavos de final da Champions começam a ser disputados já este mês. É no próximo dia 15 que o Sporting recebe os campeões ingleses em Alvalade. A segunda mão é em Manchester, no dia 9 de março. O Sporting que divulgou imagens inéditas da goleada por 4-1 no Estádio Nacional frente ao Belenenses Stade. É um vídeo que mostra, por exemplo, os primeiros momentos que antecederam a entrada em campo da equipa de Ruben Amorim. O jogo ficou marcado por várias exibições de qualidade. Pedro Porro fez um grande golo e conseguiu também uma assistência. Paulinho voltou aos golos e bisou no Jamor. Já Marcos Edwards estreou-se, foi lançado por Ruben Amorim na segunda parte. Ficou para o lugar de Pablo Sarabia. Vai poder ver estas imagens na íntegra dos bastidores da vitória do Sporting frente ao Belenenses Stade ao longo deste programa. João Palhinha e Mateus Reis estavam à beira da quebra física e por isso ficaram de fora do jogo frente ao Belenenses Stade. Os dados de aptidão dos dois jogadores foram entregues a Ruben Amorim, por parte do departamento que gera a condição física do plantel, antes do jogo com o Belenenses. Mateus Reis e João Palhinha estavam no limite e muito perto do colapso físico, correndo o risco iminente de se lesionarem. Depois de descansarem, Ruben Amorim espera utilizar os dois jogadores no domingo frente ao Famalicão. Fábio Silva pôs o Porto em tribunal. Em causa está o negócio com o Wolverhampton. A empresa que agenciou o negócio reclama quase 5 milhões de euros em falta por parte do clube portista. A notícia é do jornal A Bola. Recordo que no dia 31 de dezembro de 2021, Fábio Silva avançou com uma ação contra o Porto, em que reclamou cerca de 250 mil euros. Agora, a STV, empresa que representa o jogador português, interpôs uma ação em tribunal a requerer o pagamento de 4 milhões e 600 mil euros por parte do Futebol do Porto. Taremi, Uribe e Eustáquio já treinaram esta manhã no Olival. Os três internacionais que estiveram ao serviço das respectivas seleções já estiveram às ordens de Sérgio Conceição na preparação do jogo com o Aroca. Este foi o primeiro treino de Eustáquio com a nova equipa. O único ausente dos trabalhos foi o Wilson Manafá, que continua a recuperar de lesão. Destaca ainda para a presença de Gonçalo Borges, jovem da equipa B. O Futebol Clube do Porto é líder isolado do campeonato. No domingo joga em Aroca para a jornada 21.
Galeno rejeitou uma proposta mais vantajosa do Flamengo para assinar pelo Porto. O clube brasileiro, agora treinado por Paulo Sousa, esteve muito perto de contratar o antigo extremo do Braga, mas em cima da hora do fecho de mercado surgiu uma proposta do Futebol Clube do Porto. A notícia é do jornal O Jogo. Galeno preferiu assinar pela equipa de Sérgio Conceição, embora com um ordenado inferior ao que iria receber no Flamengo de Paulo Sousa. O jogador brasileiro regressa ao Porto depois de 2 épocas e meia ao serviço do Sporting de Braga. Ruben Semedo chegou a treinar 2 e 3 vezes por dia enquanto estava sem clube. De acordo com o jornal Record, o defesa central contratado pelo Porto estava obcecado com o treino. Ruben Semedo considera que o desgaste físico criado pelo excesso de treino o ajudou a ter equilíbrio mental numa fase marcada pelo mediático julgamento que enfrentou na Grécia. Mesmo assim, Ruben Semedo nunca parou de treinar, mantendo a esperança de chegar uma oportunidade de assinar por um novo clube. Rui Costa avisou os jogadores do Benfica: ou mostram mais garra e compromisso ou haverá consequências. O presidente esperou os jogadores e a equipa técnica no balneário após a derrota com o Gil Vicente. Um discurso muito duro e num tom de voz bastante elevado, Rui Costa afirmou que há coisas que estão a acontecer em campo e que não se podem repetir no Benfica. Mas foi mais além, informou que não vai hesitar em tomar medidas mais drásticas caso volte a ver no relvado uma certa indiferença aos maus resultados. Rui Costa diz que no jogo com o Gil Vicente não viu os jogadores aborrecidos ou sequer incomodados com a derrota. Avisou que no Benfica ninguém pode ficar indiferente aos maus resultados. É este o tema que abre a nossa conversa nesta Ligadores. Hoje com o João Malheiro, o Otávio Lopes, o Jorge Amaral e o Manuel Queiroz. Muito boa noite aos 4. João, é o discurso que se impõe neste momento por parte de Rui Costa e já agora, que consequências é que poderão advir se a equipa mantiver este comportamento? Pois, consequência já é, boa noite, já é fazer futurismo. Enfim, eu gostaria que o que Rui Costa disse, supostamente, no balneário, nós não temos naturalmente acesso, mas também não é difícil vaticinar o que é que foi dito. Gostaria que os... Mas há trabalho jornalístico que nos permite... De acordo, mas eu gostaria que os jogadores correspondessem à apreensão ou à angústia do presidente Rui Costa e revertessem digamos, o panorama paupérrimo competitivo que tem caracterizado o Benfica. Se me perguntas, é um discurso que tem que ter, e não há outro possível, quer dizer, vamos ver, isto é o pior que um benfiquista pode dizer, mas esta situação tem 2 anos. Eu recordo, há 2 anos, no mês de janeiro, nós estávamos com 7 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto e muito bem encaminhados para a revalidação do título nacional. Perdemos esse jogo e a partir daí foi o descalabro. Que vem depois a pandemia, o início da pandemia, é reatado o campeonato e o Benfica tem uma performance que, se analisada nessa altura, nos daria qualquer coisa como 6º ou 7º lugar relativamente aos demais competidores. E, portanto, foi um descalabro. Depois há uma aposta fortíssima, pelo menos do ponto de vista teórico, e com os gastos, digamos, subjacentes. Uma aposta com um treinador que já tinha sido da casa e com sucesso, Jorge Jesus. Bem, e o que é que aconteceu? O Benfica não ganhou um único troféu. Acresce, havendo algumas razões, e recordo aquele período terrível de pandemia, também faz agora aproximadamente 1 ano, e enfim, uma outra atenuante, mas de facto não houve um jogo, durante uma época inteira, que se possa dizer o Benfica fez uma exibição, digamos, sólida, uma exibição convincente, uma exibição exclamativa. Não houve. Portanto, 1 ano a jejuar, 1 ano inteiro. Este ano, indiscutivelmente, não era fácil passar as 2 fases, as 2 pré-eliminatórias da Champions. Conseguimos. Não era fácil, e não me venham com a história que este é o pior Barcelona dos últimos 20, 30 ou 40 anos. Epá, é o Barcelona. E o outro era o Bayern de Munique. E o Benfica passou. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que havia motivo de regozijo, porque não? Mas
quando a coisa começa a doer, recepção ao Sporting foi o que se viu, ida ao Porto 2 consecutivas foi o que se viu, consequente eliminação da Taça de Portugal, agora derrota com o Sporting na Taça da Liga, no rescaldo, derrota caseira com o Gil Vicente, que também o ano passado venceu na Luz. Portanto, é a segunda vez seguida que o Gil Vicente vence no Estádio da Luz, não é? 2 anos consecutivos. Quer dizer, este é um panorama terrível para um benfiquista, quer dizer, nós não estamos habituados a uma situação destas, quer dizer, e portanto, alguma coisa tem que mudar. Agora a pergunta é esta, mas mudará? Eu só quero dizer uma coisa, quer dizer, eu não quero falar, e concluo já, no jogador A, B ou C, não, nunca fiz isso, muito menos jogadores do meu clube, e portanto acusar disto, que não tem lugar aqui, que nem na divisão jogavam, ou naquele clube, não vou por aí. Agora, eu quero aqui dizer, e eu não fui, e até alguns comentadores, enfim, devido respeito, não quero crucificá-los, que eu ouvi aqui dizer, de forma judiciosa, o Benfica tem o melhor plantel de Portugal. Muita gente, aqui. Quase todos. Eu não disse. E continuo a achar que não tem. Tem um plantel extraordinariamente desequilibrado. E já vamos extraordinariamente desequilibrado. E, portanto, algo tem que acontecer, sob pena desta situação de absoluta angústia prosseguir até o final da temporada, que será um trajeto penoso e perturbador para o alicerce emocional dos benfiquistas. Otávio, e sabemos também, já aqui dissemos, que Rui Costa apontou o dedo a Rui Pedro Brás. Qual é a responsabilidade do diretor-geral na situação que vive o Benfica, na tua opinião? É o principal responsável ou dos principais responsáveis? É um dos principais responsáveis. É evidente que é. Porque como é que é possível que o Benfica tenha um defesa esquerdo de raiz, não me engano, não é? O Grimaldo, e tem 4 defesas de direito. De raiz, defesa esquerda, tem 1. Pode lá jogar o André Almeida. O plantel está desequilibrado. Que qualidades é que o Rui Pedro Brás, e neste caso, quem lá estava no Benfica, viram no Meite para jogar na equipa do Benfica? Qualidades. Acho que ninguém viu. Mas deixa-me ir àquilo que disse o Malheiro. Ponto 1. Em relação Rui Costa tem razão em relação aos árbitros. Tem. O Benfica este ano tem sido prejudicado pelos árbitros, mas também tem sido beneficiado. No cômputo geral, o Benfica, Sporting e Porto, que anda tudo mais ou menos igual. Porque o único problema, por exemplo, em relação ao... Mas diz-me um benefício do Benfica já agora. Malheiro, basta falar, por exemplo, no que aconteceu no Santa Clara Benfica, que um 0-0, o Vlacodino devia ter ido para a rua, um penalti que ficou por marcar. Basta-te lembrar o que é que aconteceu. No Santa Clara Benfica. Um penalti que ficou por marcar, o Odisseis de ir para a rua, era o VAR, do Boa Vista, Matutá, há um penalti no Boa Vista, jogos que o Benfica acabou por ganhar. Portanto, isto aqui, ela por ela vai lá. Mas, o problema está que o Rui Costa não agiu quando devia ter agido. Eu vou-te lembrar aqui um episódio que tu deves conhecer, eu ponho os nomes no fim. Há tempos, 2 artistas do Benfica, 2 jogadores, tentaram fazer a cama a um treinador. Há tempos. O presidente do Benfica, que por acaso já era o Luís Filipe Vieira... não estou a perceber. Há tempos, 2 artistas, 2 jogadores do Benfica tentaram fazer a cama a um treinador. O que é que o Vieira, nessa altura, decidiu? O Vieira, que na altura também ouvia aqueles jogadores porque tinham peso no balneário e não sei o que mais, chama a equipa técnica desse treinador e diz: o que é que vocês acham do treinador? Deve substituí-lo? E toda a gente lhe diz que não substituas. O que é que o Vieira fez? Correu com esses 2 artistas. Aqueles 2 artistas, aqueles 2 jogadores, já ponho nomes, aqueles 2 jogadores que estavam a minar o balneário, quando chegou a dezembro, foram os 2 corridos do Benfica. E o que é que aconteceu ao Benfica? Foi campeão. Vamos pôr nomes às coisas. Quem é que te contou essa história? Vamos pôr nomes às coisas. Foi o Sr. Vieira que te contou a história? Vamos pôr nomes às coisas. Não foi o Sr. Vieira. Não foi o Sr. Vieira, que sabes que aqui, se há aqui alguém crítico de Vieira há 7 anos, sou eu. Mas é jornalista. O que se passou foi isto. Em 2004, 2005, o Argel e o Zaovic quiseram correr com o Trapattoni porque não jogavam. O Argel começa por ser titular, depois deixa de ser titular e nunca mais calçou.
E queixaram-se ao capitão, que na altura, aquele capitão que lá havia também não era grande coisa, foi nessa altura que o Luizão começou a mostrar dotes de capitão, porque o capitão que o Benfica tinha nessa altura, chamado Simão Sabrosa, era dos tais capitões de moeda, que só ia a moeda ao ar mais nada, cada vez que era preciso falar no balneário, era o Luizão. O que é que o Vieira fez? O Rui Costa, neste caso, não fez aquilo que o Vieira fez. Tinha dois jogadores ali que estavam a minar o balneário e correu com o treinador. Fala de alguns jogadores como Pizzi e André Almeida, que têm sido muito criticados. É isso que eu estou a falar. Esses jogadores já não deviam estar no Benfica. Mas também aconteceu, segundo acusam os adeptos e outras pessoas, com Rui Vitória e Bruno Lage, e era no tempo de Portanto, eu estou a dizer Vieira. que houve um treinador, um presidente do Benfica, que, entre aspas, as maçãs podres, correu com elas e o Benfica depois foi campeão. Eu estou a dizer que não aconteceu já, nem era Rui Vitória, nem era Bruno Lage. Tu falaste dizer porque conheço bem que... Parece que Bruno Lage se referisse a esses jogadores. Eu não sei. Agora, o que é certo é que o Pizzi e o André Almeida... Eu também estou apenas a dizer aquilo que tem sido dito pelos adeptos e não uma notícia. Se calhar Zivkovic, que era um dos jogadores mais bem pagos, se calhar sim, é esse, por exemplo. Agora, tenho dúvidas que fosse. É que se fala muito e sabe-se pouco. Muito bem. Manel, em relação à questão Rui Pedro Brás, pode ter sido responsável por estas transferências, mas a quando da ascensão de Rui Costa à presidência, muito se falou que era um presidente que conhecia muito mais o mundo do futebol do que Luís Filipe Vieira. Pode isentar-se Rui Costa da responsabilidade dos nomes que exemplificámos há pouco, como Meité e Aramchuk, nomes que não estão a render no Benfica? Boa noite a todos, boa noite André. Claro que não, obviamente Rui Costa, os treinadores, eu acho que se alguém pensou que Rui Pedro Brás sabia muito sobre os jogadores, lamento imenso, era porque não o conhecia, ele não sabe muito sobre os jogadores, muito menos jogadores estrangeiros. E, portanto, se foi ele que teve que ter a responsabilidade, foi mal, porque não tem, de facto, essas qualidades daquilo que eu conheço, e conheço Rui Pedro Brás bastante bem. E, portanto, por amor de Deus, Rui Pedro Brás está lá há 6 meses, ou pouco mais do que isso, não pode ter muita responsabilidade. A responsabilidade que pode ter é ter deixado de fazer coisas que ele não sabia. E, portanto, alguém por cima, Rui Costa, estaria interessado em que as coisas corressem assim. Manel, desculpe lá. O próprio empresário do Yaramchuk veio dizer que nas conversas que teve para a transferência do Yaramchuk, o Rui Pedro Brás foi decisivo. Pronto. Que até conseguiu baixar o preço dos 25 milhões que pedia não sei quem para 17. Pronto, mas se alguém fez, se o muito que o Rui Pedro Brás fez de mau, só pode ter sido porque aceitaram que ele fizesse. Ele não tinha nenhuma experiência de negócios do futebol. Quer dizer, é verdade, mas fez. Não, nem sequer o que é certo é que fez. Conhece os jogadores. E, portanto, isso posso garantir eu. A maior parte deles não tem noção nenhuma do que eles são. Falava de coisas como comentador que as pessoas não conheciam a maior parte das vezes e, portanto, podia dizer o que quisesse. Agora, dizer que ele é que é o responsável, isso. Rui Costa tem que meter a mão na consciência, perceber que fez muitas asneiras já nestes poucos meses que leva de presidente, e o presidente não pode passar as culpas a ninguém. Não pode passar as culpas a ninguém. É ele que é o responsável, é ele que toma as decisões finais, foi ele que decidiu, despedir o treinador na véspera de um clássico. Por exemplo. Que é uma coisa inaudita. Ou completamente inaudita, pelas razões que ele próprio aduziu publicamente, o Presidente. Manuel, desculpa interromper-te. Vamos lá ser claros. Não foi Jorge Jesus, eu ouvi isso, que disse que não tinha condições para prosseguir. Depois de ter sido desautorizado, que fizesse o quê, Malheiro? Porquê é que não tinha condições para prosseguir? Porquê é que não tinha? Porque o Presidente, quando houve, pelos vistos, uma rebelião dos jogadores, deu razão aos jogadores. Não disse, vai tudo treinar. Foi o Rui Costa que falou nisso, Malheiro. Vamos lá ver. O Rui Costa falou nisso publicamente. Até de calma. Foi o Rui Costa que falou. Vamos lá ver. Não, é que esta questão... Mas eu gosto de falar a minha vez, Manel conclui, peço desculpa, é apenas só para também vou querer ouvir o Jorge também.
Jorge Jesus disse, eu quero ir embora, não tenho condições. Claro que disse. Isso parece os presidentes já a falarem. Criam as condições para o treinador dizer que tem que vir embora. Pronto. E, portanto, foi isso que aconteceu. Quer dizer, mal ou bem, porque Rui Costa não acreditava neste treinador, não acreditava que tivesse verdadeiramente poder sobre um treinador que eu tinha conhecido noutras funções, não é? E, portanto, havia este problema também e claramente não deu ao treinador ou não conseguiu dar ao treinador as condições e, portanto, ele teve que dizer não tenho condições para continuar. E ainda por cima, quer dizer, estás a dizer que foi o treinador que decidiu que ia embora. Muito bem. Como é que um treinador que decide que se vai embora fica a receber até ao fim do contrato? Então, se é ele que sai, acabou o contrato, rescinde, não é? Diz, pronto, acabou, a partir de hoje, não, ficou a receber, então não está a receber. Claro, isso quer dizer o quê? Quer dizer... Não, em tese tens razão, Manuel. Mas, em tese não. Não, tens. Mas procuraram uma saída airosa e pensaram que a melhor forma era compensar financeiramente Jorge Jesus, enquanto não tivesse outro projeto de trabalho. Mas sim, de facto, quando um treinador diz não tenho condições, de facto, não estou aqui, passo o exagero, mas não estou aqui a fazer nada, renuncia e, portanto... Manel, esta é a posição do Malheiro, mas pode haver outra leitura. O Rui Costa estava à espera que assim que saísse do Benfica, o Jorge Jesus arranjasse emprego logo a seguir. Está bem, mas isso já era jogar com... Porque tu estás a ver o Benfica, o Rui Costa ser altruísta, a estar a gastar milhões de euros com um treinador que está no desemprego? Como tu dizes, e estou de acordo. Se o Jesus pediu admissão, acabou o contrato. Mas já com o Bruno Lage. Mas com o Bruno Lage aconteceu mais até do que isso. O Bruno Lage tinha um contrato, creio, por mais de 3 anos. Por acaso agora foi trabalhar, porque se não fosse, era o Benfica que continuava a pagar. E mais, eu quero aqui recordar que o presidente Luís Filipe Vieira propôs a Jorge Jesus um contrato de 4. Muito bem, meus senhores, vamos ouvir também o Jorge Amaral. E foi Jorge Jesus que não quis. Jorge, Rui Costa foi muito duro no discurso no balneário com os jogadores e disse que durante o jogo não os viu inconformados, nem sequer incomodados com o rumo do jogo, que acabou, como se sabe, com a derrota do Benfica. De quem é a responsabilidade pela forma como a equipa do Benfica se apresenta em campo com esta postura, que é reconhecida pelo próprio Presidente? Boa noite a todos. Por norma costuma ser o treinador, é que é o principal responsável. Mas aqui neste caso não se pode mandar para cima do Nelson Veríssimo todas as responsabilidades. Eu vou começar aqui só com um itemzinho em relação àquilo que o João falou na sua primeira... quando falou da primeira vez, em que o Barcelona é uma equipa, o Barcelona é forte, mas depois começaram os jogos a doer. Quando começou a doer, as coisas complicavam. Quer dizer que antes o Barcelona, afinal, não era tão forte quanto isso, e portanto as coisas não eram tão fortes quanto isso, mas eram tranquilos. Isso é uma cena do era a nível doméstico. E não tinha jogado com o Sporting, e não tinha jogado com o Porto. Era isso que eu então quer dizer, o Barcelona ainda é mais fraco, o Barcelona então ainda é mais fraco que o Sporting e que o Porto. Pronto, é isso mesmo onde eu queria chegar. Foi mais fraco, exatamente, é muito mais fraco. Pronto. E em relação a todo este cenário, eu não sou advogado de defesa do Rui Costa, como é evidente. Mas acho que ele está a ser aquilo que foi sempre durante a sua vida toda enquanto jogador. Um homem de consenso, de amizades, e nada de fazer barulho, nada de dar murros na mesa, nada de virar isto de pantanas. E isto começou no dia das eleições. Ele faz um consenso com toda a gente vieirista, com todos ligados, estão lá quase todos ligados a um passado de muitos anos. A seguir... vai fazer um consenso com os jogadores que despediram o treinador. Não podia. Tinha que dar o murro da mesa o quê? Quem é que vai? Quem é que não quer? Não quer? Vão embora. A seguir, dá um tempo de limite, como é que se diz? Quando se está nos cuidados intensivos, ao Veríssimo, coitado, a dizer assim, pronto, está ali, tu vais ficar com a máscara, vais tentar pôr isto a respirar e tal, mas toda a gente sabia que realmente que o Nelson Veríssimo não é pelas suas capacidades, é por aquilo que ia agarrar. E que tinha, digamos, o seu espaço a prazo, como é lógico. E agora vem à entrevista fazer, digamos, também uma conivência com os sócios, porque ele nunca falava de arbitragem e agora vai falar. Portanto, eu acho que isto começa tudo mal do princípio. E ir ao encontro da tua pergunta,
quem é que é o responsável? Sabes que, se calhar, nos jogos contra o Barcelona e contra esse, houve alguém a dizer assim, tem que correr, tem que lhes chamar, e há muitos meninos, se calhar, que não gostavam, e com todos os erros que o Jorge Jesus possa ter, com todos os erros, mas punham-os a correr. E não é culpa do Nelson Veríssimo. Não é? O Jorge Jesus podia-lhes chamar nomes, podia-lhes tratá-los mal, poderia seja o que for, mas tinha ideias. E volto a dizer, se eu sou um desses comentadores, o Benfica tem o melhor plantel nacional. Mas tem o melhor plantel, sabes para quê? Sabes para quê? Para jogar com 3 defesas. Que não precisa de mais laterais esquerdos grimaldos. Tem o outro, Gil Dias Opções. Não precisa de tantos laterais direitos. E sabes que um deles veio porque o João Mário foi o negócio. Agora, se me disseres que há jogadores que vieram e que não têm aquela quality para estar ali, para desempenhar, é outra coisa. Agora, o plantel do Benfica é muito bom. Agora, não é para jogar assim. Claro que não é. Estás a ver aqui é que é a dificuldade. Deixa-me só dizer isto. Jorge, já agora vamos falar em nomes. O Rui Costa disse lá aos jogadores, sem querer sem apontar nomes, que era preciso correr mais, etc, etc. Um dos jogadores que, ao ouvir o presidente, se fosse para casa ver o jogo, ver o resumo do jogo, e podia corar de vergonha, é o André Almeida. Não, mas o que é que o André Almeida fez no primeiro golo do Gil Vicente? Desculpe, quando o Lino foge lá para a esquerda, o André Almeida para de correr e é o Weigl que tem que lá ir. O André Almeida vinha a passo atrás do Lino. Quando o Rui Costa falou que os jogadores têm que se esforçar mais, sem apontar nomes, dos visados, é o André Almeida, ponto. Mas olha, é ver o resumo. Aí tens toda a razão. Aí tu podes. Isso é de uma forma, a gente falar de uma forma de espectador, ou que estar ali a ver o jogo e ver que o André Almeida. Jorge, vai ver. Agora, nós estamos a falar de um jogador, e eu disse aqui, quando estávamos a fazer em transmissão, perguntaram-me da equipa, o que é que eu achava da equipa do Benfica. Eu disse: olha, para mim, o que eu estranho é jogar o André Almeida. Mas não é pelo André Almeida, é por saber que o André Almeida teve um ano com uma lesão gravíssima. Com muita mas não dificuldade. Pode deixar de correr quando vê o adversário fugir, Jorge. E levar como Samuel Lino é complicado. Portanto, aí a culpa não é dele. Já agora, João, responde só a esta questão. Viste certamente, porque se tornou viral, o momento em que Artur Soares Dias ultrapassa André Almeida. Sim. Foi um momento que foi muito partilhado, muito comentado pelos adeptos. Admitindo as questões físicas, que claramente estão adjacentes a uma lesão tão grave como a de André Almeida, como benfiquista, esperavas mais de André Almeida? Olha, eu do André Almeida queria dizer o seguinte, fazendo a defesa do jogador, o André Almeida tem sido ao longo dos anos um jogador de uma enorme abnegação. Pau para toda a hora, Malheiro. De uma enorme abnegação ao Benfica. Eu recordo-me, estive nas 2 finais europeias, não me lembro se foi com o Chelsea, se foi com o Sevilha, creio que pela ausência do Maxi Pereira, se embora não me falhe, o André Almeida foi titular, fez um jogaço, e, portanto estamos a falar há 7 ou 8 anos. E, portanto, tem sido um jogador extremamente importante. Presumo que também um jogador com ascendente no grupo, até pelos anos, os muitos anos que tem de Benfica. Conseguiu descobrir um treinador? A minha convicção, a despeito do que disse o Jorge, que ele veio de uma lesão prolongadíssima, ele teve quase um ano parado, foi o ano passado um jogo com o Rio Ave, que se lesionou de forma muito, muito complicada. Eu creio que a entrada do André Almeida neste jogo a titular tem justamente a ver com o Samuel Lino Samuel Lino. Do Gil Vicente. Foi de propósito. João, porque o André Almeida... Só um segundo, Jorge. O André Almeida dos 4... Tu estás a pensar... Olha, o Benfica tem que atacar. Tu vê bem o que é que tu estás a dizer. O Gil Vicente que está na luz, Jorge. Tu vais pôr um jogador para defender o avançado do Gil Vicente? Ou o Benfica que tem que atacar e ganhar? Jorge, não coloques a questão a mim. Isso é curto. Não coloques a questão a mim. Isso é muito curto. Jorge, isso é outro assunto. Entende? Isso é muito curto. Não coloques a questão a mim. Coloca ao Nelson. Ele tem que pôr alguém. Não é a mim. Eu não tenho que estar a explicar. A única coisa que aqui afirmo é que o André Almeida jogou porque à frente tinha o Samuel Lino. Agora, falaste com o Veríssimo. É curto para o Benfica. Mas falaste com o Veríssimo. E por cima da condição de equipa anfitriã. Bom, mas é exatamente o mesmo Benfica, para mal dos meus pecados, que 3 dias antes, numa final, eu nunca tinha visto. Em 90 minutos faz um remate. Claro, aos 94 minutos. Faz um remate aos 94.
Os outros 2 já é em prorrogação. Portanto, durante 90 minutos fazes um remate à baliza. Eu já vi finais, quer da Taça da Liga, quer sobretudo da Taça de Portugal, muito desniveladas. Portanto, o Benfica, o Porto, o Sporting a jogar com a equipe, e às vezes até a perder ou empatar. Todos nós nos lembramos disso. E vejo sempre mesmo as equipas teoricamente menos cotadas, com muito mais ambição. João, e a rematar eu vou ter que te foques outra vez na questão. Já perceberam, o nosso programa hoje começa mais tarde, portanto vamos ter menos tempo. Em relação a André Almeida, entendes que os adeptos tivessem visto naquele momento em que é ultrapassado por Artur Soares Dias, não tanto a questão física, mas uma questão de falta de empenho? Entendes? Admites essa leitura por parte dos adeptos? Claro que admito, tenho que admitir, mas agora também não deixo de admitir que o facto de ter sido profusamente divulgado na internet um filme, ou o filme das operações, exatamente com o título Soares Dias corre mais que André Almeida, tem influência em toda a gente. Agora, posso só vir à questão do Rui Pedro Brás e do Lourenço Coelho? Eu já aqui disse, então vou-te permitir alguns segundos, mas peço-vos a todos intervenções mais curtas, porque já aqui... Não, temos de dizer isto. 10 segundos sobre o Lourenço Coelho vai mesmo... E, portanto, creio que seria alguma coisa que o Rui Costa já teria equacionado, mas provavelmente aconteceria no final da temporada. Entretanto, enfim, esta sucessão de desaires terá precipitado um pouco os acontecimentos. Tanto quanto julgo saber, e bem, o Lourenço Coelho vai fazer o acompanhamento da equipa, o cotidiano da equipa, estando reservada a Rui Pedro Brás funções mais de gabinete. E, portanto, não sai do Benfica, mas terá outras funções. Naturalmente que isto não pode ser visto como uma promoção, é óbvio, não é? E, como dizíamos há pouco, uma função com menos visibilidade, mas mais ligada à comunicação já agora, João? Não, jogadores, sim, jogadores e transações, enfim, não sei se prospecção também, enfim, não sei. Agora, não um acompanhamento cotidiano da equipa, isso ficará a cargo do Lourenço Coelho. Agora, eu, em relação ao E a mudança é para quando? Já agora? Para a próxima época? Já. Sim, eu penso que já. Eu penso que já. Aliás, não faria muito sentido. Se já se sabe que isto vai acontecer, porquê implementar isto só daqui a 4 ou 5 meses, não é? Malher, deixa-me dizer isto. Recordo, o Lourenço Coelho continuou sempre ligado ao Benfica, numa situação para mim algo esquisita, mas enfim, não estou aqui a fazer juízos valorativos, mas estava em casa em teletrabalho há 2 anos. E, portanto, era um bocado esquisito. E a ideia que, enfim, que passava é que não gostaria de voltar ao ativo. Portanto, das duas uma, ou há aqui uma alteração profunda pessoal, ou o Rui Costa, no excluo, terá sido muito convincente para, digamos, conseguir que Lourenço Coelho faz parte do Conselho de Administração da SAD. E fazendo parte do Conselho de Administração da SAD fica com o pelouro do futebol. Portanto, ficando com o pelouro do futebol, encosta completamente o senhor Rui Pedro Brás, que tu aí, para aquilo que eu sei, pode ir parar comentários da BTV, que é onde ele está bem, pelos vistos. Já agora, deixa-me dizer só mais uma coisa. Temos mesmo de avançar, Otávio, 10 segundos. Por todo o respeito que eu tenho com o André Almeida, e tenho respeito pelo André Almeida, o André Almeida é um dos jogadores que já não tem condições para representar o Sport, Lisboa e Benfica. Muito bem, como sabemos, o Benfica fez uma lista, Manuel, de lances em que considera ter sido prejudicado pela arbitragem, isto já na sequência também das críticas de Rui Costa, e vemos que Artur Soares Dias ficou, como se costuma dizer na gíria, na jarra, não vai apitar nesta jornada. É também aqui o reconhecimento que, de facto, o Benfica tem razão? Mas isso é evidente, que neste jogo teve razão em relação àquilo que foram os erros de Artur Soares Dias, que tem, costumo dizer que é o melhor árbitro português e tem os defeitos... Mas é o melhor árbitro português para quem, Manel? Para si? Sim. Pronto. Para mim e não só. Costuma ser o primeiro classificado, portanto, é para a UEFA também, para a FIFA, portanto, não é só para mim. Anda tanta gente enganada com o Soares Dias, tanta gente que anda enganada com o Soares Dias, e tantas provas que o Soares Dias já deu que só se mantém lá no topo, porque tem muita gente, a dizer tem muita gente, como o Manuel Queiroz, a dizer que é o maior. O Artur Soares Dias tem depois também todos os defeitos dos grandes árbitros, que é uma certa sobranceria, como teve no caso, por exemplo, do golo anulado ao Benfica, que foi sobranceiro até mais não poder. Manel, há uma lista infindável de erros do Soares Dias que já prejudicaram, no caso do Benfica, não sei quantos.
No Sporting a mesma coisa, no Porto a mesma coisa. Não havia. E dos outros todos não há. Muitos. Sim, mas agora aquele que é o melhor árbitro português cometer um erro, comete no jogo do Benfica, é de bradar aos céus. O homem, o Soares Dias, parece que não conhece os regulamentos. Não percebeu que agora há um VAR. Não percebeu isso. Se te lembrares que o ano passado, por exemplo, em 2 jogos seguidos, ou praticamente seguidos, o Nanu lesionou-se num choque com o guarda-redes e o Nanu saiu de maca, lesionado gravemente e não se passou mais nada. E no jogo a seguir, no Braga-Porto, foi expulso o jogador que chutou a bola à baliza, que foi o Luís Dias. Mas aí não era só às Dias. Não, eram todos internacionais, os árbitros que estavam nesses 2 jogos. E do VAR e tudo mais, era tudo internacional. Já se conheceu que foi um erro tremendo. Só aí são para aí 4 que tens para justificar. Mas eu ando aqui, desde que começou a CMTV, a dizer que a arbitragem precisa de uma limpeza. Ando aqui, desde que começou a CMTV, a dizer que os árbitros ajudam a ganhar campeonatos. Os árbitros ajudam a despedir treinadores. Os árbitros tiram milhões aos clubes. E é preciso uma limpeza. E a limpeza que o Conselho de Arbitragem está a fazer, já fez uma boa limpeza, precisa de ser maior ainda. Isso é verdade em todo lado. É verdade em todo lado. Sim, mas os árbitros enganam-se. Há dias no Milan... Tens hoje no Manchester. Hoje no Manchester, nos ingleses, com o VAR, com tudo. Acontece em todo lado. Mas façam como Inglaterra, quando erram demais, são corridos de vez. Quanto é que o Manchester United perdeu hoje? Em dinheiro. Isso é verdade. Então, acontece isso, é igual em todo lado. É assim, o futebol é feito assim, não há robôs para arbitrar, são homens. Não, mas o Conselho de Arbitragem tem os meios, por exemplo, Manel, ouça, tem os meios, por exemplo, para em vez de ser deixa-me acabar, em vez de ser 2 árbitros por ano, 2, que deixam 4 ou 5. Pode fazê-lo, Manel. Dizia que, portanto, o ano passado deviam ter sido 4 árbitros internacionais. É isso? Pronto. É verdade. Muito bem. E Jorge, deixa-me também colocar-te esta questão. Olhando para a lista que o Benfica faz de erros de arbitragem e para a pontuação atual do Benfica, estaríamos a falar num cenário diferente no que a luta do título diz respeito se os árbitros tivessem decidido bem, corretamente? Não, eu acho que isso é uma falsa questão. Eu acho que isso é realmente agarrar-se à arbitragem, quando já se falou, e até dito da boca dos dirigentes, que realmente o que está em causa não é as derrotas, é a forma como se perde. Quando o João diz que é inadmissível num jogo, numa final, só chegar-se, dar-se um pontapé à baliza durante um jogo. Quando a gente começa a resumir isto tudo e depois vamos dizer que são os menos maus, os Soares Dias, se calhar pode não ser o melhor, mas se calhar é o menos mau. Vamos pôr as coisas por esse aspecto. E vamos dizer que eles é que são os culpados? E puseram na lista o penalti a favor do Santa Clara, a expulsão do Vlaco Dimos, a expulsão do guarda-redes do Moreirense, do Boa Vista, no Gil Vicente, etc. Puseram essas coisas todas quando foram beneficiados? Não, claro que não. Vêem-se, há alguns casos que têm razão? Eu acho que sim. O gol do Estoril, eu acho que sim. Neste lance, eles têm feito a mesma coisa. Eu não vi agora o Manuel Mota, quando foi no jogo bolonense do Bessade com o Porto, no gol do Taremi, numa situação muito idêntica, eu não vi o Manuel Mota ir para a jarra. Porquê? Porque o Porto ganhou fácil. Agora, como o Benfica não conseguiu dar a volta a um resultado menos bom, não é? Não conseguiu, já o homem vai para a jarra. É diferente. Porque isso é o problema. Para a jarra, qual é o problema? Não tem problema nenhum, e acho que devem de todos. Quando cometem grandes erros, quando cometem erros que possam pôr em causa coisas básicas, porque o erro, até podia haver falta. O erro destes árbitros, como foi esse Manuel Mota, foi parar a jogada antes de finalizar. Deixa-me também perguntar ao João. É mais importante. João, os adeptos do Benfica, muitos adeptos do Benfica que se têm manifestado, sobretudo nas redes sociais, não gostaram do discurso de Rui Costa, foi o primeiro em relação a estas arbitragens, no sentido em que acham que não se deve arranjar desculpas para o momento que o Benfica vive e que viram, de alguma forma, que o Benfica se estava a escudar nestas questões. Achas isso ou achas que é importante nesta altura, ou era imperativo nesta altura, o tal murro na mesa, como foi descrito? Sim. Deixa-me dizer o seguinte, eu não sei o que é que te leva a concluir
que os adeptos do Benfica nas redes sociais contestam. Uma pesquisa rápida, João, e podes ir, por exemplo, às redes sociais oficiais do Benfica e vais ver muitas críticas, não é uma ou duas, são muitas. Com todo o respeito por ti, sabes que é muito, eu também fiz essa apreciação e não sou dessa opinião. Muito bem. São muitos, não disse que era a maioria. De acordo. Mas pronto, admitamos que o Benfica é muito grande e, portanto, é difícil haver coincidência absoluta de opiniões. Agora, eu não vejo, aliás, eu acho que o Rui Costa, e muito bem, até enfatizou no início da sua intervenção, até foi repetitivo, dizendo que isto não pode continuar. Não estou a falar da arbitragem, no rendimento da equipa, do ponto de vista competitivo, isto não pode continuar. E chamar a atenção, e a todos, não apenas os jogadores, e que ninguém se esconda, que eu não permito que se escondam. Esta é uma situação. Ele foi muito claro a esse nível. Agora, se tu me perguntares se a seguir ao jogo com o Estoril, em que o Benfica perde 2 pontos no último minuto, ou penúltimo minuto, aos 89, ou coisa, num lance faltoso, se o Benfica deveria falar, devia. É que no Benfica é uma coisa que eu não entendo. Quer dizer, é aquela newsletter que já ninguém liga nenhum, porque sai todos os dias. E tem pessoas para comunicar e não comunicam. Quer dizer, e os sócios não gostam disto, como é evidente. E veem um Benfica vazio, um Benfica mole, um Benfica que parece que não se passa nada, quando há muita coisa que se passa e é necessário denunciar o que está errado. E, portanto, acho que o Rui Costa falou e acho que doravante o Benfica deve falar. Não temos mesmo mais tempo. Já aqui explicámos, hoje foi uma edição mais curta desta Ligador, porque estamos de olhos postos em Marrocos. Se não viu o nosso programa, convido a andar para trás nas gravações automáticas, até porque discutimos bastantes temas relevantes, sobretudo desta revolução perspectivada no Benfica. Já a seguir, não perca, Rua Segura, de olhos postos em Marrocos.